Pastor, obrigado, Deus abençoe. Só temos que agradecer, irmãos, por essa oportunidade de poder passar esse tempo com vocês, um tempo de Deus mesmo, né? Meu primo está aqui, Luiz Carlos, Deus abençoe também. Ontem esteve a filha dele com um grupo de... Ah, a Alessandra está ali. Veio com um grupo de venezuelanos que eles têm trabalhado, né? Louvado seja Deus por isso. E com certeza Deus tem feito maravilhas, tanto aqui quanto lá no Paraguai também. E como os irmãos todos estão invitados para estarem conosco allá em Santa Rita, temprano, né, os irmãos estão convidados para que em breve estejam lá em Santa Rita conosco, nos visitando, participando da obra missionária lá no Paraguai. Nós vamos falar um pouco agora, rapidamente, sobre a cidade de Santa Rita, sobre o trabalho que nós temos, que Deus tem realizado lá. Então quero os irmãos, acho que sei, dá para colocar? Aí nós vamos falar um pouco sobre Santa Rita. Deixa eu colocar o óculos, né? Porque senão a gente não consegue enxergar. Vamos lá. Isso, então, ali está minha família, Rafaela, o Isaac, eu e minha esposa. Tá? Então estamos pastoreando a igreja. Lá na verdade não é uma igreja, é um campo missionário, né? É uma congregação, já tem 33 anos, nós estamos trabalhando na revitalização dessa congregação e plantação de novos campos no Paraguai. Nós já falamos um pouco, o Paraguai tem 7.750.000 habitantes. Como presbiterianos, lá nós somos 8 pastores e 3 missionárias. Temos 3 igrejas e 4 congregações mais ou menos. Como presbiterianos, em todo o Paraguai, nós temos 150 membros, em todo o Paraguai. Então nós cremos que Deus tem algo especial para nós lá. E se Deus nos enviou para lá, né, é porque Deus tem um propósito. E estamos juntos nessa, em nome de Jesus. Então a minha esposa Cláudia, minha filha tem 19 anos e meu filho tem 14, vai fazer agora, dia 25 agora, 15 anos. Pode passar. Então a Igreja Presbiteriana de Santa Rita tem 33 anos. Hoje a Igreja Presbiteriana possui 16 membros, 7 não comungantes, 6 crianças batizadas, uma criança não batizada que é um bebê. E existem muitos frequentadores esporádicos que participam dos cultos e outras atividades. Nas células, temos a frequência aproximadamente de 45 pessoas, crentes e não crentes. Pode passar. Então, só temos um culto domingo à noite, às 19 horas, às 7 horas da noite. Tá? E temos encontro da juventude no sábado à noite. E as mulheres, a cada 2 meses, se reúnem para fazer pães, cucas, bolachas, para doação e arrecadação para ajudar alguma pessoa necessitada. Às vezes, até mesmo pastores mesmo do Paraguai, nós temos ajudado. E pessoas lá chama-se canasta básica, que é a cesta básica, né? Então temos entregado, e do ano passado até agora nós entregamos aproximadamente, ano passado nós entregamos umas 60 cestas básicas. Esse ano já entregamos umas 40 cestas básicas. Então Deus tem abençoado, tá? Então, e Bíblia, nós distribuímos umas 100 Bíblias até agora, Bíblias em espanhol. Nós recebemos doações de Bíblias, entregamos Bíblias em espanhol, tem sido uma bênção realmente. Ministério de Ação Social, como eu disse lá, né, nós entregamos cestas básicas a pessoas carentes. As células, hoje nós temos 5 células. Nós temos 3 células que funcionam em Santa Rita, na cidade, uma célula que funciona no sítio, a 44 quilômetros, e uma célula na cidade de Hernandárias, que dá aproximadamente 74 quilômetros. Então, toda sexta-feira, todo viernes, que é sexta-feira, eu vou então para Hernandárias. E Hernandárias tem sido um trabalho muito legal, né? E em breve, se Deus quiser, nós teremos mais uma igreja na cidade de Hernandárias. Região de Hernandárias, Cidade do Leste, nós temos mais de 500 pessoas e não tem nenhuma igreja presbiteriana lá, né? Então, assim, precisa muito da oração dos irmãos, tá? E pode passar, em nome de Jesus. Tá? Santa Rita aproximadamente tem 50.000 habitantes. A principal atividade de Santa Rita econômica é o agronegócio, a agricultura. É considerada uma das cidades mais prósperas do Paraguai, com uma infraestrutura grande, acelerada, a movimentação do comércio é grande, pessoas, é um centro econômico do Paraguai. Tá? Em Santa Rita se realiza a maior exposição de agro, né, que é a Expo Santa Rita, que vem gente do país todo, do Brasil até do mundo, vem ali.
e cerca de 80% dos habitantes de Santa Rita são brasiguaios. Teve uma época, eu estive conversando com uma pessoa que chegou em Santa Rita muito tempo atrás, porque Santa Rita foi fundada por brasileiros que mudaram para lá. E há 20 anos, 25 anos atrás, não tinham paraguaios em Santa Rita. Eram só brasileiros. Né? E até hoje também já é difícil achar um paraguaio. E você encontra o paraguaio e fala para ele, vai ter que tirar. Aí ele fala, oi, bom dia, boa noite, né? Porque ele fala português também. Né? Então, lá eles falam, o português é algo muito normal da cidade. Né? Diferente dos outros municípios, cidades próximas. Nós temos um bairro meio de Santa Rita que chama bairro São Miguel. Se Deus quiser, a caravana missionária daqui, nós vamos lá no bairro São Miguel. Vamos fazer um trabalho muito legal lá. Basicamente paraguaios. Quase não tem brasileiros. Mas na cidade de Santa Rita é só brasileiros. Que na verdade são brasileiros já nascidos no Paraguai. Filhos de brasileiro, chamado de brasiguaios. Ok? Vamos lá. Pode passar. Então ali está a entrada de Santa Rita, tem um portal. Né, você passa, bem-vindo. Se você olhar para trás, volta sempre. Né? Tá? Ali nós temos a municipalidade, que é a prefeitura de Santa Rita, uma prefeitura muito bonita. Né? Nós conhecemos o prefeito lá, um rapaz muito gente boa. Ali está o templo da igreja presbiteriana e lá em Santa Rita tem o Túnel Verde, que é bem legal. Na saída para o lado da Argentina, para Concepción, né, nós temos um túnel, você quase 1 quilômetro assim, de árvores fechadas, muito legal, chamado Túnel Verde. Pode passar. Isso, pode passar. Isso aí, acho que é uma outra imagem, né? Ou terminou? Ah, caiu? Então, beleza. Mas isso daí, então nós vamos ter 2 momentos agora, nessa manhã. Nós vamos ter a ministração da palavra e depois nós vamos parar um tempo, no final, onde nós estaremos fazendo perguntas. As perguntas que os irmãos quiserem fazer sobre o Paraguai, sobre a questão da saúde, da educação, da porcentagem de evangélicos no Paraguai, tudo isso os irmãos podem estar perguntando depois, ok? Amém? Então vamos fazer uma oração e vamos pedir que o Senhor nos abençoe para a honra e glória dele. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo em que o Senhor nos dá aqui, junto com esses irmãos. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. E nós cremos que o Senhor tem algo maravilhoso para nós e a tua palavra nos garante que aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Louvado seja o Senhor por isso. Então nos abençoe. Obrigado pelo carinho que tenho recebido aqui, pelos irmãos que têm orado por nós, por uma igreja que se torna parceira nossa, e sabemos que nós estamos juntos no reino. O reino é do Senhor. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já tem falado conosco e pedimos que o Senhor continue falando para a tua glória e para a honra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, todos nós estamos no processo. E eu quero falar que nós estamos no processo de Deus. Deus está trabalhando na nossa vida todos os dias, está obrando em nossas vidas a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E a Bíblia nos diz lá em Eclesiastes que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Para tudo há um tempo. E Deus está no controle do tempo. Nada foge do controle dele. E quando nós começamos a pensar nisso, nós precisamos usar o tempo como nosso amigo e não como nosso inimigo. Temos que aproveitar, a Bíblia diz assim, aproveitar o vosso tempo aqui. Aproveite o tempo que Deus está te dando para fazer parte da vontade de Deus e no processo que Deus está fazendo com a sua vida, viva com alegria, viva com satisfação diante de Deus e coloque a sua vida diante do Senhor. Lembra da pergunta que sempre tenho feito, qual é o fim principal do homem? Qual é mesmo? Viver para Deus e se alegrar nele para sempre. Essa é a vontade do Senhor. Nós estamos aqui com esse objetivo, de viver para Deus. Quem não vive para Deus, vive perdendo tempo. Então nós começamos a pensar nisso e quando nós descobrimos que nós estamos no processo e que Deus está trabalhando conosco, isso nos dá paz, tira de nós a ansiedade e nos dá a alegria de servir a Deus de todo o nosso coração. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 8, verso 22 a 26. Nós vamos estar tratando sobre esse tema, sobre o processo de Deus. E vamos procurar tirar desse texto, pela graça de Deus,
algumas aplicações sobre o que eu preciso entender enquanto eu estou no processo de Deus. Deus está trabalhando na minha vida 24 horas, minuto por minuto, segundo por segundo, e eu preciso entender a vontade do Senhor para a minha vida, para que isso me ajude a fazer a vontade dEle e para a glória dEle. Nós temos aí no Novo Testamento, todos nós sabemos, temos os 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 3 primeiros evangelhos são evangelhos sinóticos, certo? Mateus apresenta Jesus como rei. Lucas apresenta Jesus sendo o médico dos médicos, aquele que cura, que faz. João apresenta Jesus como o enviado de Deus, o verbo que se fez carne. Mas Marcos, se você ainda não leu Marcos, leia o Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus como aquele que anda, como aquele que faz, como aquele que entra na cidade, sai da cidade, conforme a música que nós cantamos. E esse Jesus é aquele que opera maravilhas no meio do seu povo, porque Jesus incansavelmente trabalhou aqui e concluiu a sua obra. E nós aguardamos que na sua vinda, a obra já está completa, só falta ele voltar. Porque ele já pagou a nossa vida, ele já comprou a nossa vida. E ele há de um dia nos resgatar deste mundo, nos levar para novos céus e nova terra. Mas enquanto isso, aqui nós temos que viver como se fosse o céu. Porque nós somos concidadãos dos céus, vamos viver para a glória de Deus. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer para Deus e para a glória dEle. Isso é muito importante, porque daí no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você vai estar servindo ao Senhor. Amém? Mas nesse processo de Deus, vamos ler então Marcos capítulo 8, verso 22 a 26, diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Mas Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar. Senhor Jesus, agora que a tua palavra foi lida, nós já oramos e estamos orando de novo, porque sabemos que nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Fala o nosso coração para a glória do Senhor. Amém. Amados, nesse processo que eu e você estamos, é preciso entender qual é a vontade de Deus. Porque a vida cristã não pode ser um peso. Se a vida cristã for um peso para você, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. E nós então vamos fazê-la com alegria e para a glória dEle. Mas nesse processo que Jesus está agindo aqui, há 2 momentos que Jesus vai curar cegos. Ele vai curar um cego aqui em Marcos 8, e depois vai curar outro cego em Marcos 10. E nessa cura que Jesus faz com esse cego de Betsaida, algumas coisas nós vamos procurar entender. Primeira coisa, o verso 22 diz assim: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Nesse processo que nós estamos com Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, não somos nós que vamos ao Senhor Jesus. Se você olhar no texto, diz assim que trouxeram o cego a Jesus. Na condição de cegos, e a Bíblia diz assim que todos os seres humanos estão mortos espiritualmente. Ninguém vai a Deus porque quer. Nesse processo que Deus está operando na nossa vida, se você está aqui hoje, foi porque Deus te trouxe aqui. Você estava morto, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Amados, eu e você precisamos entender que nós, como mortos, não podemos fazer nada, é Deus que faz, é Deus que nos chama. Abra capítulo 10, verso 49, diz o seguinte, capítulo 10, verso 49, diz assim: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Amados, o texto está dizendo que essa pessoa que estava cega,
as pessoas levaram a Jesus. Então nós somos assim, ninguém vai a Jesus, ou alguém nos leva, ou mesmo o Senhor nos chama. Por isso, quando Ele nos chama, é um privilégio. A vida cristã, como eu disse, não pode ser um peso. Se eu sou crente hoje, sou lavado pelo sangue de Jesus, faço parte da comunidade do Senhor, da igreja do Senhor, é um privilégio. E Deus nos chama, e Jesus fala assim, como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Nós não estamos aqui, como diz, né, para lustrar os bancos, para esquentar os... Não, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor nesse breve tempo de vida que Ele nos deu. Então é importante saber disso, que no processo, quem começa o processo é Deus em nós. Jesus mesmo disse, não foi vocês que me amaram, foi eu que amei vocês. Não é você que veio atrás de mim, é eu que vim buscar vocês. Esse processo de Deus começa nele, não começa em mim. O alvo principal é a ação de Deus, não é a minha ação. Mas quando Deus me chama, então eu começo a olhar para Ele e falar, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. É porque Ele me chamou. Essa é a primeira coisa, não somos nós que vamos ao Senhor, é o Senhor que vem até nós. É um privilégio, eu e você somos chamados para servir ao Senhor. Segunda coisa, nesse processo de Deus, eu preciso entender que há pessoas que estão orando por mim. Há pessoas que estão orando por você. E eu pergunto assim, você tem orado por quantas pessoas durante o dia? Eu estava ali compartilhando com a irmã Janaína e com o César. Eu tenho uma lista de oração. Eu incentivo todos os irmãos aqui a fazer uma lista, uma agenda de oração. E colocar todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você conhece, nessa agenda. Todos. Você tem muitos amigos lá no hospital, não tem? Põe todos eles, todos, nome por nome. Vai colocando. Pela graça de Deus, eu estou com umas 18 páginas de oração. Então Deus tem me dado a graça de passar 1 hora, 1h30, 2 horas orando. Por quê? Porque nós temos um objetivo. E você pega essa lista de oração e começa, pessoa por pessoa, orando, 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 orando. E Deus vai colocando as necessidades das pessoas, as lutas que as pessoas estão passando, e você está intercedendo. Porque se você olhar o texto, olha só o que as pessoas pediram pelo cego. Dá uma olhada. Rogando-lhe que o tocasse. Assim como essas pessoas intercederam por esse cego, porque, pensa comigo, eu não sei se esse cego ele era cego de nascença, ou ele ficou cego depois. Porque Jesus fala para ele, você está enxergando? Ele fala assim, eu estou vendo, mas como parece árvores andando, então pode ser que ele ficou cego depois. Não sei, mas o que o texto nos traz é que as pessoas rogaram por ele, porque o cego, por si mesmo, ele não tinha como fazer nada. Ele estava lá jogado, abandonado à margem da sociedade. Mas as pessoas levaram esse rapaz a Jesus e pediram para Jesus, toca nele. Faz uma obra. E eu pergunto para você, você tem orado por pessoas, por salvação de pessoas? Você tem colocado realmente as pessoas Senhor, eu peço que o Senhor salve a vida dos meus parentes, dos meus vizinhos, dos meus amigos. Eu quero que o Senhor toque no coração dessas pessoas. A intercessão é algo maravilhoso. Jesus, quando começa a orar, e Ele ora por aqueles que ainda iam crer nele. Ele pede por aqueles que ainda iam crer nele. Moisés, o povo foi lá e fez um bezerrinho de ouro lá, não é? Deus ficou extremamente irado. O que Deus falou? Eu vou destruir tudo. O que Moisés falou? Senhor, salva esse povo, risca meu nome. Intercessão, nós precisamos ser uma igreja que intercede pelo Senhor. Paulo, quando ora, ele ora pelos Tessalonicenses, ele intercede pelos Tessalonicenses, ele pede oração, ele fala assim, orem para mim, orem por mim, para que Deus abra a porta do Evangelho. Amados, nós precisamos olhar, primeiro, nesse processo, o processo não começou em mim, o processo começou em Deus, Ele que veio atrás de mim. Segundo, nós precisamos ter essa intercessão. Quantas pessoas podem ser mudadas por uma conversa, por uma intercessão, por uma oração? Porque Deus está obrando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, e Deus usa as nossas orações. Quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar e em tudo dai graças. Nós temos que ter essa atitude. Primeiro, saber que nós somos chamados por Deus. Pessoas oram por nós. Nós oramos pelas pessoas. Terceiro, somos tomados pela mão do Senhor. Dá uma olhada no texto, verso 23. Diz assim, Jesus tomando
o cego pela mão levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Primeira coisa, assim Jesus faz conosco. Jesus nos toma pela mão. Não é nós que estendemos a mão a Jesus, é Ele que vem e toma a nossa mão. Ele está no controle, mas aqui Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele sara a vida desse rapaz. E assim Jesus faz conosco. Então, seguinte, é Ele que nos ajuda. É Ele que diz, olha, não temas, eu pego você pela mão. Ele é o Deus conosco. Ele está conosco todos os momentos. Eu lembro de uma parábola, quem conhece Pegadas na Areia? Quem já ouviu falar? Pegadas na Areia. A história é o seguinte, diz que o rapaz começou a caminhar com Jesus na praia, e ele enxergava as pegadas dele e as pegadas de Jesus. O caminhar na praia simbolizava a vida desse rapaz. E ele começou a caminhar, e nos momentos mais difíceis da vida dele, ele só enxergou só uma pessoa andando. Aí chegou, né, lá, depois com Jesus conversando, falando: Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou? Que eu só via só as minhas pegadas, só uma pessoa andando. Qual foi a resposta de Jesus? Nos momentos mais difíceis da sua vida, não é que eu te abandonei, é que você estava no meu colo. Eu estava cuidando de você. Nesse processo, que Deus vem até nós, que o Senhor é aquele que intercede por nós, nos leva a interceder por outras pessoas. Isso é vida com Deus. Nós devemos clamar e pedir que o Senhor nos tome pela mão, porque aqui diz assim que Ele tomou esse cego pela mão. É Jesus que nos toma no colo, é Ele que nos ajuda nos nossos momentos mais difíceis. É Ele que está conosco. Também, e uma coisa que Jesus faz conosco, e quando a Bíblia diz assim, quando orares, o que a Bíblia diz? Entra no seu quarto, ora em secreto, seu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus aqui, se você dá uma olhada no texto, no verso 23, diz assim: Jesus tomando o cego pela mão, então nós sabemos que é Jesus que nos toma pela mão. O que Ele fez com esse rapaz? Ele levou para fora da aldeia. Jesus muitas vezes nos pega, nos tira da multidão. Jesus nos leva para um lugar particular. E ali Ele trata conosco. E nesse processo, Ele vai trazer mudanças para nós. Porque esse rapaz, Jesus está com ele, Jesus chama ele, e nesse momento que nós estamos no particular com Jesus, Jesus está nos abençoando, nos dando livramento. Por isso nós devemos crer que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que nos toma pela mão e nos leva para um particular. Quantas vezes eu tenho que fazer como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho que parar a minha vida. Nós vivemos num tempo chamado tempo do ativismo. Lembra que eu falei ontem, falei assim, olha, eu ouvi essa frase, né? Antes, quando você acordar, você for colocar o pé no chão, opa, deixa eu me acertar com Deus primeiro. Senhor, tem misericórdia da minha vida, abençoa o meu dia, cuida da minha família, leva a minha vida a glorificar o Teu nome, a exaltar o Senhor, porque o Senhor está comigo. Então, amados, o Senhor Jesus é aquele que nos leva para um particular. Ele trabalha no nosso coração. Ele nos livra, Ele está no controle. Então, não se esqueça de ter o seu TSD todo dia. O que é TSD mesmo? O pastor sabe, né? TSD, tempo sozinho com Deus. Você precisa ter esse tempo. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, a questão não é fazer, a questão é ser diante de Deus. Fazer todo mundo faz, mas ser diante de Deus é o mais importante. Lembra de Maria e Marta, né? Uma queria fazer, a outra queria ficar aos pés de Jesus. Nós precisamos ter esse tempo de Deus, com Deus. Então, primeira coisa, não somos nós que vamos ao Senhor. Ou somos levados, ou alguém nos leva. As circunstâncias da vida é que nos levam. E muitas vezes o sofrimento é a voz de Deus nos chamando. Muitas vezes a dificuldade é Deus falando assim, ó, vem para mim. Então, amados, segundo, pessoas estão intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por nós. Ele intercedeu por nós, porque Ele intercedeu por aqueles que haviam de crer. Por isso nós estamos aqui, porque Deus usa as nossas orações
Também é Ele que nos toma pela mão e diz assim: olha, vem comigo agora, vou ter um particular com você. E quando nós começamos a perceber que Ele está no controle, que eu preciso ter meu tempo com Deus, eu preciso usar de uma coisa que se chama sinceridade. A sinceridade é importante. Dá uma olhada no verso 23, a parte B do verso 23, diz assim: aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Talvez fosse eu. Jesus passou a mão em mim e falou assim: está vendo? Estou vendo tudo, Jesus. Estou vendo tudo já. Está tudo bem, está tudo bem. Não. Qual foi a resposta desse rapaz? Senhor, eu não estou ainda vendo tudo. É um processo. E Jesus continuou fazendo a obra ali, e diz assim que então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver tudo de maneira perfeita. Jesus poderia ter feito tudo de uma vez só? Tem poder? Não, tem, né? Mas Jesus não resolveu. Tem coisa na nossa vida que Jesus não vai fazer de uma vez. Ele vai fazer de maneira processo. Lembre-se, você e eu estamos no processo de Deus. É o tal do já e ainda não. Somos salvos, comprados por Jesus, aleluia. Somos crentes, aleluia. Mas nós ainda estamos no processo de santificação. E nós temos que ser sinceros com Deus. Quando está doendo, Senhor Jesus, estou doendo. Quando não estou vendo bem ainda não, Senhor, eu preciso. E é isso que Jesus faz conosco. Ele aplica a saliva e pergunta ao rapaz: está vendo? E ele responde: olha, Jesus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós sejamos sinceros diante dEle, que nós confiemos toda a nossa vida, porque Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos disso, porque o Senhor tem uma maneira de tratar com cada um de nós. O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida, não vai acontecer na sua vida igual. Jesus vai trabalhar de uma maneira... Agora, o importante é que eu esteja na presença do Senhor. Vamos lá? Primeira coisa, lembre-se, não é você que buscou Jesus. Foi Jesus quem te buscou. Lembra de ontem? Deus é que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Segundo, tenha uma vida de intercessão. As pessoas intercederam por esse rapaz que era cego. Nós também devemos interceder. Quantas pessoas estão cegas? Amados, nós precisamos entender que só Jesus é que pode abrir os nossos olhos. Quantas vezes você fala de Jesus para uma pessoa, uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa não tem reação, não é? Tem filhos, né? E quem tem filho adolescente sabe, né? Filho adolescente, você fala aqui, sai por aqui. E às vezes ele não quer escutar o pai e mãe. E não tem outro jeito de cortar a cabeça e colocar a outra, não tem jeito, tem? Não tem. Então você tem que orar para Deus abrir os olhos, colocar sensibilidade. Assim fizeram com esse cego. E mais, Jesus é aquele que nos toma pela mão e nos leva a um particular. Ele é aquele que nos leva nesse particular, e nesse particular Ele está trabalhando na nossa vida. Ele tira a gente do meio, porque o texto diz assim que Ele tirou o rapaz do meio da aldeia, para não receber outras influências. Olha, você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa ser sincero diante do Senhor. Senhor, quantas coisas, às vezes eu vou orar, mas não tenho sinceridade. Por isso é importante você ter esse tempo com Deus, de rasgar o coração diante do Senhor. Porque a oração em público é moleza, né? Porque você vai, Senhor Deus, abençoa. Ninguém sabe, mas Deus conhece o seu coração. Por isso que o tempo sozinho com Deus, o tempo no quarto, orando, lendo a Bíblia, é o tempo de rasgar o coração, falar: Senhor, eu preciso do Senhor, preciso da sua graça, da sua misericórdia, porque Deus é aquele que faz tudo de maneira perfeita. Confie nele, confie todo o seu coração. Dá uma olhadinha no verso 25, o que diz. Diz assim: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver de maneira claramente, ficou meio restabelecido. Meio. E tudo distinguia de modo... Amados, aquilo que Jesus faz, Ele faz de maneira completa. A salvação do Senhor é algo completo. E quando Ele faz tudo de maneira
perfeita. A Bíblia diz no Salmo 18, verso 30, assim: os caminhos do Senhor são perfeitos. Deus não erra, não demora, não falha. Tudo Ele faz de maneira perfeita. Não no meu tempo e nem no seu tempo, mas é no tempo dEle. E é o melhor tempo. E também, por último, nesse processo, a minha casa e a sua casa está incluída. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não perca a esperança. Se a sua casa toda ainda não está aos pés do Senhor, não perca a esperança. Deus pode salvar a sua casa, e Ele vai fazer isso. Dá uma olhadinha no verso 26. Para onde Jesus mandou esse rapaz que foi curado? Para onde que Ele mandou? Mandou Jesus para casa. E diz assim, recomendando-lhe, não entre mais na aldeia. Amados, a nossa casa é aonde deve ser a nossa prioridade. Nós, como pastores, às vezes, podemos errar nisso. Nós ficamos tão preocupados com a igreja, trabalhando para os irmãos, e às vezes podemos esquecer da nossa casa. E aqui Jesus, quando manda esse rapaz, ele diz o seguinte: o importante não é o que as pessoas pensam de você fora de casa. O importante é aquilo que você é dentro da sua casa. O importante é o que os seus pensam de você, não os outros. E a alegria, o gozo, primeiramente, tem que ser dividido com a família. Então, nesse texto, irmãos, nesse processo que Deus está trabalhando na nossa vida, guarde uma coisa. Primeiro, não foi você que buscou a Deus, foi Deus que te buscou. Nós estávamos o quê? Mortos em nossos pecados e dele. Nós estávamos cegos, como esse rapaz. Segundo, nós precisamos ter uma vida de intercessão. Esse rapaz foi curado por Jesus. Claro, a gente fala assim, Jesus está no controle de todas as coisas. Mas se esses rapazes não tivessem levado esse cego lá, ele tinha sido curado? Não sei. Mas diz o texto que eles levaram o cego até Jesus. E intercederam por ele. Qual foi o pedido do rapaz? Olha, toca esse rapaz. Toca no coração dele. Também, Jesus é aquele que nos toma pela mão. Ele que nos leva para um particular, Ele que faz a mudança na nossa vida, Ele que nos dá livramento, Ele que nos abençoa, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, não perca a oportunidade de passar tempo com Jesus. Seja sincero com Deus, como foi esse rapaz? Está enxergando bem? Ainda não, Jesus, ainda está meio embaçado. Como está a sua vida? Senhor, está faltando paz. Eu ainda fico ansioso. Eu ainda passo noite sem dormir. Fico pensando. Senhor, está doendo, eu não consigo descansar. Às vezes você é crente, está na igreja, é um crente, mas não tem paz. Está faltando alguma coisa, busque o Senhor, seja sincero. Porque disfarçar diante das pessoas é fácil. Agora diante de Deus não tem jeito. Então nós precisamos realmente ter esse tempo particular com Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Seja sincero com Ele. Coloque a sua vida na presença do Senhor, porque Ele é aquele que faz tudo de maneira perfeita, como fez com esse rapaz, e tudo Ele via claramente. E por último, honre a sua família. Seja sempre aquele que vai dividir a sua alegria, o seu prazer com a sua família em primeiro lugar. Por isso Jesus falou para esse rapaz: volta para sua casa. Porque se no caminho de voltar para casa ele passasse em outro lugar, e uma das coisas interessantes, eu trabalhei por vários anos numa casa de recuperação lá em Cascavel, que acho que até tinha aqui em Maringá, não sei se tem ainda, chamada Molive. Quem conhece? Molive. Lá em Cascavel tinha o Molive. E nós trabalhamos vários anos lá. E na casa de recuperação tem uma coisa assim, interessante. O tratamento deles são 9 meses. E eles ficam lá os 9 meses, e alguns não conseguem ficar os 9 meses, porque eles chegam lá, ficam uma semana, 2, acham que já estão sarados. Não, já estou bem, vou voltar para casa. Aí quando eles saem de lá, eles chegam em casa, primeira coisa que eles chegam, primeiro dia eles estão o quê? Sarados. Não, agora não uso mais, sou totalmente liberto, agora eu vou começar uma vida nova. Só que daí no outro dia ele acorda que hora? 10 horas da manhã.
né? Porque não está trabalhando, não está fazendo nada. Aí o padrasto, o amigo, a mãe ou o pai chega e fala assim: ô seu, vai trabalhar, rapaz, fica dormindo até essa hora, não tem nada a fazer da vida. Aí o dependente químico, né, que é frágil, ele fala assim: eu fiquei brigado comigo, e me falaram que eu sou um vagabundo, e agora eu não quero mais saber. Aí ele vai procurar os amigos. E chega lá, o que acontece? Primeiro dia passa bem, né? Segundo dia ele já está lá na boca, drogado de novo. Todo aquele tratamento que ele fez lá, por quê? Porque ele não teve aquele tempo com Deus. Nós precisamos separar esse tempo com Deus. Por isso Jesus pega esse rapaz, esse cego, e leva ele para um particular. E Jesus opera na vida dele. Então o desafio dessa manhã é que creiamos primeiramente, todos nós estamos num processo. Nenhum de nós aqui já somos perfeitos. Todos nós estamos no processo. Deus está trabalhando na nossa vida. Nessa conferência, o Senhor pode falar algo especial na sua vida. Pode colocar um recomeço na sua vida cristã. Pode te despertar para algo novo, ainda esse ano. Pode te preparar para um novo desafio. Seja ele qual for. O desafio pode ser aqui em Maringá, pode ser na região, pode ser no Paraguai, pode ser na Ásia, pode ser na Europa, não sei. Mas o importante é você falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu não tenho orado quanto que eu preciso orar. Eu não tenho lido a Bíblia quanto eu preciso ler. Eu não tenho evangelizado, eu não tenho falado do Senhor, eu não tenho amado as pessoas. Eu só amo a mim mesmo. Quando nós como presbiterianos temos que falar da nossa casa. O pastor está aí, mas se perguntar aqui na igreja: irmãos, quantas pessoas cada um de nós temos cuidado durante a semana? Quantas pessoas nós estamos discipulando? Quantas pessoas eu tenho ouvido de Jesus através da minha vida? Quantas pessoas eu estou intercedendo? Meu bairro, os meus vizinhos, o que eu estou fazendo para o Senhor? Amados, esse envolvimento, nesse processo, Deus está trabalhando, e Deus trouxe você nessa conferência para mudar a sua vida, para te dar algo novo, para fazer algo diferente em você. Porque Deus está no processo. Então entenda, eu e você somos salvos, mas nós estamos no processo de sermos parecidos com Jesus a cada dia mais. Então nessa manhã, entregue sua vida para o Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Seja jovem, seja já mais ancião, não sei, não importa. Porque quando você está na mão do oleiro, Deus vai trabalhar na sua vida. Então eu quero tirar um tempo com vocês agora, nós vamos orar. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor. E dizer: Senhor, eu quero ser usado, como nós cantamos. Eu quero ser uma flecha. Eu quero ser usado nas tuas mãos, para a glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. E depois nós vamos separar o tempo para perguntas sobre Santa Rita, sobre o Paraguai. Senhor, obrigado, porque é o Senhor quem faz. Assim como o Senhor fez com esse rapaz cego há tantos anos atrás, da mesma forma, nós também estávamos cegos, mortos em nossos pecados e delitos. O Senhor veio atrás de nós. O Senhor é que nos tomou pela mão. É o Senhor que já estava intercedendo por nós e ainda continua intercedendo por nós, tua palavra diz. Mas nós também devemos interceder uns pelos outros. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para esse tempo aqui nessa conferência. Esse é um tempo particular. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas o Senhor quis que estivéssemos aqui. Louvado seja o Senhor por isso, porque isso é uma graça do Senhor. Também, Senhor Jesus, põe em nós sinceridade. Trabalhe o nosso coração para sermos sinceros diante do Senhor. De olharmos a nossa condição, olharmos que muitas vezes temos falhado tanto com o Senhor, mas nós queremos melhorar, nós queremos fazer a tua vontade. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus perfeito e que faz tudo perfeito no tempo do Senhor. Por isso, Senhor, tira a ansiedade do nosso coração, coloque paz para a honra e glória do Senhor. E também, Senhor, quanto à nossa família, esse rapaz que foi curado, o Senhor o enviou novamente à família dele. E lá ele chegou e compartilhou: eu era cego, agora estou vendo. E certamente foi uma alegria para a sua família, para os pais. Se ele era casado, nós não sabemos, mas certamente o compartilhar a alegria na família foi algo maravilhoso.
Então ajuda-nos, Senhor, a compartilhar em família aquilo que o Senhor tem feito conosco, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, as tristezas, alegrias, tudo nós vamos compartilhar. Porque o importante não é o que os outros pensam de nós, mas sim o que pensam de nós dentro da nossa casa. Então, Senhor Jesus, se há famílias aqui que precisam ser restauradas, relacionamentos precisam ser mudados, pais que precisam se reconciliar com filhos, mães que precisam reconciliar com maridos, maridos com suas esposas, filhos com os pais, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, eu creio que só o Senhor pode fazer isso. Então, Senhor, que a partir dessa conferência missionária, tudo seja diferente na vida de cada um de nós, porque nós cremos que o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor não falha, aquilo que o Senhor começa, o Senhor termina, porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, por esta igreja presbiteriana do Jardim Alvorada. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alessandro, obrigado pela vida do conselho, obrigado por cada diácono, cada pessoa, cada ministro do louvor, todas as pessoas que estão envolvidas nessa conferência, porque o Senhor é que faz em nós tudo de maneira perfeita. Então, fala ao nosso coração e conduz a nossa vida na Tua presença, Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados? Glória a Jesus.